Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 22, nós vamos começar a mensagem. Que palavra poderosa, palavra genuína de Deus. Posso começar, meus irmãos? Vamos então para a Bíblia. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E aí diz mais: e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Atenção todo mundo agora, que isso aqui é forte. Irmãos, a fé é uma coisa interessante. A fé, ela é como se fosse, não é um líquido que a gente tem dentro da gente, não é um líquido, alguma coisa assim desse gênero, mas é como se fosse alguma coisa, um líquido está dentro da gente, como se fosse, que isso é ativado em dias de batalha. Se está tudo bem, aquele líquido fica parado. Se você vai para cá, vai para lá, está tudo bem, então não preciso de usar a fé. Agora, se por acaso começa a acontecer uma batalha, começa a acontecer uma circunstância, uma situação, aquele líquido ele começa a borbulhar e ferver dentro da gente. Blá, 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 blá. Quem tem fé? Você está entendendo? Fé é como se fosse alguma coisa dentro da pessoa, que quando a pessoa se sente ameaçada ou é atacada por qualquer tipo de inimigo, no caso lá do Antigo Testamento era o Golias. Então quando o povo de Israel estava sendo atacado e o Davi estava se sentindo ameaçado, ele deixou tudo de lado e você viu, ele correu para a batalha. Diga comigo, a fé corre para a batalha. A fé ela corre para a batalha. Ele já começou a perguntar para os irmãos se estava tudo bem, se estava tudo tranquilo, os irmãos. E agora vem a parte forte, olha o que diz aqui 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus um homem guerreiro, duelista, na revista atualizada, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas mesmas palavras, e Davi as ouviu. Pastor, quais são essas palavras que foram as mesmas palavras que o Golias falava? Quantos dias já fazia que o Golias estava atacando? 40 dias. 40 dias o Golias aparecia, ele falava, ele anunciava e ninguém fazia nada. Ninguém se projetava contra, ninguém enfrentava, ninguém se opunha. O pessoal ficava só dessa maneira, como você vai ler agora no 24. Todos, sublinha essa palavra na tua Bíblia Sagrada, ó, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então você vê que fé não é de todos. Você vê que todos durante 40 dias não fizeram nada. Durante 40 dias todos os homens, todos eles ficavam apavorados, olhando para a situação e tudo. Então você observa, irmão, aqui a gente começa a aprender uma coisa. Você vê, nem todo mundo tem fé, irmão. Nem todo mundo tem fé. A maioria, esse período de pandemia então que a gente está vivendo agora, se prepare para esses próximos dias. Você vai enxergar muito medo. Olha bem, pastor Mike, escuta o que o pastor Mike está te orientando. Vigia, porque as pessoas vão querer reduzir você junto com elas. Porque você sabe que sempre a maioria, ela quer vencer a minoria. Quantos têm fé naquele momento ali? Só quem tem? Só o Davi. Só Davi tem. Todos os israelitas vendo aquele homem fugiam diante dele e temiam grandemente. Então o medo estava muito grande, todo mundo com medo. E olha o que o pessoal falava, escuta aqui que é forte, olha o que o pessoal dizia. E diziam uns para os outros: vistes aquele homem que subiu? Então era evidência, era aquilo que eles estavam vendo. E diz assim, ó, pois subiu para afrontar Israel. E aí em segundo plano, ó, mas a quem o matar, quem conseguir matar ele, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará a mulher a sua filha, por mulher a sua filha, e a casa de seu pai ficará isenta de impostos em Israel. Escuta bem aqui, toda pessoa que ela é medrosa, ela evidencia o inimigo do momento. Qual que é o nosso inimigo do momento? Fala por favor. É isso aí.
Então nosso inimigo do momento não é Golias, é corona ou Covid. A pessoa que ela tem medo, ela começa a evidenciar. Tu viu. A pessoa vai fazer isso. Pastor, e a pessoa que tem fé, como é que ela vai lidar? Quando Davi escuta o pessoal falando isso, preste atenção agora. Próximo versículo diz assim, ó: então falou Davi. Vamos ver o que a fé fala. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Você vê que o Davi, a primeira palavra que ele fala, ele se interessa pela recompensa. Ele se interessa aqui com o que vai acontecer com aquele que ferir. Diga, o que vai acontecer com aquele que ferir? Então você está observando aqui na Bíblia Sagrada que o Davi ele não está evidenciando o problema que está instalado. O Davi está evidenciando já o final da batalha. Você conseguiu entender? A fé, ela já foca o final das coisas. Porque para você casar com a filha do rei, você ficar com a sua família isenta de impostos e você ficar rico, acumular de grandes riquezas, o que tinha que acontecer? Matar o Golias, certo ou errado? E o Davi já está pensando nisso. E olha o que ele fala agora, ó: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Então atenção, a fé despreza o inimigo e exalta a recompensa. Por que, pastor Michael? Por que isso acontece? Por que as pessoas que têm medo exaltam o problema e fogem e temem? E por que as pessoas que têm fé desprezam o inimigo? Quem quer saber? Porque a pessoa que está com medo, ela compara o problema com ela. E a pessoa que está com fé, compara o problema com o Deus que ela serve. O que é Golias perto de Deus? O que é coronavírus perto de Deus? Nada. Mas o que é o coronavírus hoje perto das pessoas? Morte, falta de ar, enfim, uma porção de coisas. Então a pessoa que ela está sem Deus, ela vai ter medo, porque ela vai comparar o inimigo com o que ela tem, a capacidade dela. Mas a pessoa que tem fé não compara o problema com ela, compara com o Deus que ela serve. Diga aleluia. Quem está conseguindo acompanhar o que o pastor Mike está falando aqui? Está conseguindo entender? Mas tem mais. Posso continuar? E aí, fé ou medo, pessoal? Fé, né? Porque diz assim então a Bíblia. Aí o pessoal continuou falando com o Davi. Disseram aqui para ele assim no versículo 27: e o povo repetiu as mesmas palavras. Olha, vai casar com a filha do rei, vai ficar rico, vai ser isento de impostos e assim por diante. E assim farão ao homem que o ferir. Então o Davi estava olhando para a recompensa. Próximo versículo: e ouvindo Eliabe, se prepare, todos que vocês estão aqui agora, se preparem. Nesses próximos dias, se você for viver a fé genuína, se você for viver a fé bíblica, você vai encontrar pessoas iguaizinhas, ó. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que você desceu aqui? Com quem você deixou as tuas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Vão chamar você de fanático. A nossa fé, pessoal, a fé genuína, atenção, a fé genuína é a verdadeira. Ela insulta quem não tem fé. Insulta. A pessoa ela pensa que você é presunçoso, presunçosa. A pessoa pensa que você é uma pessoa. A pessoa pensa que você é uma pessoa que você está ali, sabe, querendo presumir uma coisa que não é realidade, ou que você não vai batalhar, que aquilo ali é uma presunção sua. Mas agora vem a parte forte. O Davi diz bem assim, ó: respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E agora vem a parte gostosa: e desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Olha para mim, irmão, a fé, ela não se deixa influenciar. Não é porque o Eliabe tentou jogar um balde de água fria no Davi que o Davi mudou. A Bíblia diz que o Davi, ele se desviou para outra pessoa, mas continuou falando a mesma coisa. Você não pode mudar
porque alguém vai tentar jogar um balde de água fria em você agora nesses dias. Você é fanático, você está indo na igreja, você é maluco, você é doido, ou coisa do gênero. Você tem que tomar cuidado. A fé, irmão, ela não muda, ó. E ele continuou falando a mesma coisa, e o povo voltou a responder como dantes. E agora vem a parte gostosa, mais forte ainda: e ouvidas as palavras que Davi falara. Se você continuar firme, Deus vai ouvir as tuas palavras. As palavras de quem tem fé sempre são ouvidas. O Davi continuou a insistir que queria ir para a luta, que queria ir para a guerra, e que o Golias não era ninguém, que ele estava desprezando Golias, que certamente ele casaria com a filha do rei. O Davi já enxergava o final da batalha. Se você pudesse entrar dentro da cabeça do Davi, você ia enxergar o Davi casado com a filha do rei, próspero e abençoado. Você precisa entender essas coisas. E aí, quando o Davi continuou falando, ouviram ele e anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Mas você sabe como é que anunciaram ao Saul, né? Pastor, como que anunciaram ao Saul? Saul tem alguém no meio do povo, no meio dos soldados, que quer batalhar. Você pensa na cabeça do Saul, o que veio na cabeça dele? Um cara com uma marca assim rasgada no meio da cara, com o olho, trazendo uma espada de 70 quilos, um cara dos 2 metros de altura, um brutamonte desse tamanho assim, ó: eu vou lutar. Vai me dizer que não passou isso na cabeça do Saul? Pô, tem um soldado aí que quer batalhar, deve ser um animal. Quem que chegou lá? O Davi. Chega o Davi. Quando ele olha para o Davi já diz na hora, porque o Saul deve ter feito uma cara mais ou menos assim, ó. Isso aí deve ser uma palhaçada que estão fazendo comigo. Não, isso aí deve ser uma brincadeira. Mas o Davi, quando viu a cara do Saul de desprezo, ele já disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do Golias, porque o teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Diga aleluia. Quando Davi falou isso, o Saul viu que ele era um moço que tinha muita fé, que tinha muita convicção e queria vencer. Aí o Saul deve ter levado o Davi para fora da tenda, mostrou o Golias lá no outro lado, gigantão, fortão, e diz assim: porém Saul disse a Davi: olha, ô menino, deixa eu falar uma coisa, contra esse cara você não vai poder pelejar. Tudo bem, você está cheio de, eu vou, mas você não vai poder ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele já é homem guerreiro ou de guerra desde a sua mocidade. Aí ele deve ter empurrado o Davi assim, ó: vai embora, tá? Vai embora. Eu acho que o Saul já estava chamando alguém: quem fez essa palhaçada aqui comigo? Me trazer um moleque aqui, rapaz. Quando o Davi estava saindo, Davi disse: não. O senhor não entendeu o negócio. Não estou brincando. Eu não estou emocionado. Eu não estou me emocionando. Eu não sou um menino emocionado que cheguei aqui emocionado. Nada disso. Ele diz assim, ó: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou vinha um urso e tomava um cordeiro do rebanho. Pega essa. E eu saí após ele. Quantas vezes você já viu comigo até agora eu lendo esse texto? Quantas vezes você vê que a fé vai para cima? Quantas vezes você já leu? E correu para a batalha. E Davi correu ao leão, correu ao urso. E Davi, ele queria ir para a batalha. E diz, ó: e ele diz: e eu livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E ele diz: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olha para mim, é que você nunca mais esquecer essa frase. Fé não é um tiro no escuro, é uma experiência que você tem com Deus. Você está entendendo? Fé é isso. O Davi não era um aventureiro que queria tentar vencer o Golias. O Davi era um homem que nem eu e você. Já vencemos em 2020 e vamos vencer em 2021. A gente não é aventureiro, a gente já sabe o que aconteceu no passado. Sabe ou não sabe? Sabe. A gente não sabia como é que funcionava o coronavírus, a gente não sabia como é que funcionava a pandemia, a gente não sabia. Agora a gente já sabe. Agora a gente já sabe como é que funciona. A maioria é assintomático. A maioria das pessoas estão internadas de acidente, não é Covid. A gente já sabe que tem coisa política no meio. A gente já sabe que tem um monte de coisa. Então a gente já sabe. Quando o Davi ele olhou pro Golias, ele mediu. Ele disse: não, peraí, um urso fica maior que esse cara. E eu acabei com o urso. Aí ele olhou e disse: não, peraí, um leão quando me atacou é mais fraco, o leão é mais forte que esse cara. Aí ele mediu, calculou e disse: não, esse cara não é páreo, porque eu já tive outras experiências com Deus. Esse é o segredo, meu irmão. Esse é o segredo, minha irmã. Você já venceu coisas muito piores do que Covid, irmão.
Já teve outras experiências com Deus. Não é hora de você ficar abalado junto com todos, porque todos fugiam e tinham medo na cara. Dá para ver na cara das pessoas com medo. Uma sensação estranha. Não vai me dizer que não, o diabo não tenta a gente com uma sensação estranha nesses dias? Tenta ou não tenta? Pessoa escuta o noticiário, uma pessoa espirrou do outro lado da rua, você faz assim, ó. Pô, caramba. Pô, o que está acontecendo com a gente, irmão? É uma sensação ruim que o diabo tenta a gente. Então você vê aqui claramente que ele disse: não, eu vou lutar. Aí ele conseguiu convencer, ó. O próximo versículo diz: e disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Olha o que diz: então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Ele viu que o Davi não era fogo de palha. Ele viu que o Davi não era um rapazinho aventureiro, emocionado. Ele viu que ele tinha fé de verdade. Ele conseguiu convencer o Saul de ir. Só que o Saul foi fazer um negócio. No próximo versículo diz que o Saul vestiu a Davi a sua armadura e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. E a Bíblia diz: vestiu aquela couraça. O Davi aceitou na hora. O Davi na hora acabou aceitando, botou aquele negócio na cabeça, no braço, na perna. E olha o que aconteceu agora. Próximo versículo diz assim, ó: e Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar. Ele tentou andar e ele disse: jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que eu aprendo com isso? Que a fé, ela não vai aceitar a ajuda dos outros. A fé, pessoal, não aceita a ajuda de ninguém. A pessoa que tem fé, ela vai só com ela. É só com a fé. A pessoa não aceita a ajuda de mais nada. Você viu claramente na Bíblia, disse: me perdoe, se eu for aceitar a tua ajuda, eu vou perder. A fé, ela rejeita a ajuda dos outros. E ele pegou e tirou completamente aquele negócio de cima dele. Pegou e tirou aquele negócio dele. E agora você vai ver um negócio mais forte, ó. E a Bíblia diz então que Davi, próximo versículo, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia no surrão um saquinho, né, era um cinto que tinha um saquinho, e lançando a mão na sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O que significa isso aqui? A fé é louca. Olha aqui, irmão, ó. Se você for tentar explicar a fé que uma pessoa tem, ela é doida, irmão. A fé, ela é doida. Você imagina, ele recusou a armadura, o capacete, a couraça, a espada. Ele recusou e ele disse: mas como é que você vai lutar? Ele disse: vem cá que eu vou te mostrar. Ele pegou 5 pedrinhas de rio e botou num saquinho. O que o Saul deve ter feito e todo o povo de Israel? Eles devem ter olhado mais ou menos assim, ó. Não quero nem ver a desgraça que vai ser. Não quero nem ver a desgraça que vai ser. Pegou 5 pedrinhas. O que 5 pedrinhas vai fazer nesse cara? O cara tem 3 metros de altura, o cara animal, guerreiro. O que vai ser desse rapaz? Aí eles deixaram ele ir. Meu irmão, agora você vai ver. E diz assim a Bíblia Sagrada: e o filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Você vê, o cara tinha todo um plano, né? O cara tinha um escudeiro na frente e tal, aquele negócio todo. E diz assim: olhando o filisteu a Davi, desprezou. Para lá. O irmão dele, o que fez com ele, o Eliabe? Desprezou. O que o Saul fez? Desprezou. O que o Golias vai fazer? Não interessa, irmão. Todo mundo pode desprezar você. Se você tiver fé, Deus não vai te desprezar. Irmão, todo mundo pode desprezar você, irmão. O pessoal pode dar risada da tua cara. O pessoal pode debochar de você. O pessoal pode dar risada, uma risada mesmo. Eu digo para você, a fé não vai deixar Deus abandonar você. E esse pessoal que te desprezou, irmão, que achou que você era maluco, doido, vão quebrar a cara, você quer ver? E chegando o filisteu a Davi, o Golias desprezou ele e disse: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E aí pelos seus deuses o amaldiçoou. Aí o Davi vai falar: e Davi porém disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Você vê, a fé profetiza a vitória. A fé profetiza, sabe? A fé, ela fala a vitória antes de acontecer vitória. Próximo versículo, põe na tela. Hoje mesmo, determinação, ó.
Determinação. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga assim: a minha fé profetiza a derrota do inimigo. Eu não consigo entender, irmão. O medroso, ele profetiza a derrota dele. Toda pessoa medrosa, ela destrói ela mesma. E a pessoa que tem fé, ela profetiza a derrota do inimigo e não dela. É diferente quem tem fé. Quem tem fé não fala do problema e exalta o problema e se destrói. A pessoa que tem fé, ela exalta Deus na vida dela e destrói o problema. É diferente. Então você vai ver muita gente nesses próximos dias exaltando o coronavírus, o colapso, a bandeira preta, amarela, lilás e tal, e se destruindo. Meu Deus do céu, e se acontecer alguma coisa comigo? Eu vou morrer, não tem lugar para mim no hospital, vou morrer. E quem tem fé, nós já vencemos isso. Nós já passamos por cima, porque o nosso Deus é o Deus de Israel. O nosso exército não é um exército daqui, nosso exército é um exército angelical. Quem acredita aqui que o mundo espiritual existe? Eu também acredito, e ele manda no mundo natural. E diz mais agora, olha que forte, finalizando: e saberá, sublinha isso 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. A fé, ela vai querer mostrar para todo mundo saber quem é Deus. Olha para mim aqui, irmão, a nossa fé vai mostrar para as outras pessoas quem é Deus. A nossa fé, porque ninguém conhece Deus na derrota, as pessoas conhecem Deus nas vitórias. Nas vitórias, ninguém conhece Deus na derrota. Alguém vai dizer assim, nossa, foi derrotado, Deus estava com ele. É assim que vai ser? Não, é quando a pessoa vence. Venceu, Deus está com ele. E olha só o que diz agora, finalizando, 48. E sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, o Davi se apressou, deixou as fileiras e correu de encontro com o filisteu. Meu irmão, nós precisamos deixar as fileiras dos medrosos. A gente tem que deixar as fileiras. Diz que o Davi deixou as fileiras dos medrosos e correu em encontro do filisteu. Quantas vezes você já viu isso na Bíblia? Correu em encontro, correu em encontro. Irmão, crente de verdade não foge. Irmão, crente de verdade não foge. Ele sabe o Deus que ele serve. Crente de verdade não foge em época de pandemia, de luta, não foge. Crente de verdade não foge. Não adianta eu ter o título soldado, o Golias aparece, eu me escondo. O Davi tinha título de soldado? Nem aparência ele tinha de soldado, mas ele tinha fé que corria por dentro dele. É um elemento dentro da gente que borbulha em época de guerra. E a Bíblia diz que quando o filisteu veio, no 49 diz: e Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra e com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Quem dirigiu essa pedra? O único que não desprezou ele, Deus. Não foi nem 2 pedras, o Davi pegou 5. Na primeira pedra já aceitou meio da fuça do Golias. Mas acertou bem dada, mas tão bem dada, irmão. E você sabia que o capacete filisteu, ele tinha um buraco só aqui no meio? Você sabia disso? Você não sabia? Ele era todo fechado, ele tinha um buraco só aqui no meio, Era só que ele tinha um buraquinho. Ele não era fechado como os outros capacetes. Ele tinha uma abertura, o capacete filisteu era uma abertura aqui assim, nessa parte do nariz aqui assim, Era bem aqui assim. E a pedra acertou bem no meio da testa. Mas bem no meio da testa. E ele caiu. Porque a fé nunca falha. Eu aprendi, irmão, quem tem fé de verdade, ela nunca vai falhar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus é recompensador bem no meio da testa. Deus recompensa a nossa fé. Só para pegar esse pessoal, esse medroso de plantão, para quebrar a cara deles. Quebrar no bom sentido, né? E aí diz assim agora no 50: e assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Se não tinha espada, o que ele tinha? Fé. Ele tinha fé, ele acreditava. E eu não preciso de outra coisa, eu só preciso de fé. E aí quando ele caiu no chão, diz assim: pelo que correu Davi. De novo, irmão. Correu e correu. Para fugir ou para enfrentar?
Você sabe então, agora você está aprendendo com quem que Deus vai ser, né? Agora você está aprendendo, quem está aprendendo com quem Deus vai ser? É com aquele que foge da fornalha de fogo ardente ou se coloca de pé e diz assim, pode me jogar? É aquele que foge da cova dos leões ou aquele que continua orando? É aquele que enfrenta o Golias ou aquele que sai fugindo? Irmão, então você viu com quem Deus vai ser. Você vê que a gente está vendo uma época de individualidade de fé de cada pessoa, hein? E agora para finalizar, então correu Davi lançando-se sobre o filisteu, que ele estava caído, né? Tomou a espada, desembainhou, matou. E agora atenção, cortando-lhe com ela a cabeça. E vendo o filisteu que ele já estava morto, que era morto o seu herói, fugiram. Então você vê que agora quem acaba fugindo são os filisteus. O que eu aprendo com tudo isso? Nessa tradução diz que o seu herói já era morto. Na Revista e Corrigida normal diz assim, ó, finalzinho do versículo, que o seu campeão já era morto. Então tem traduções que falam que o campeão deles era morto. Tem traduções que falam que o herói dos filisteus estava morto. Tem tradução que diz que o guerreiro dos filisteus estava morto. E o pessoal saiu fugindo. O que eu aprendo com isso? Não existe guerreiro sobre a face da terra que permaneça diante da fé. Qual que é o maior guerreiro hoje que está matando todo mundo? Coronavírus. Mas até encontrar alguém que tem fé. Ele mata todo mundo até encontrar quem tem? Isso. O Golias matava todo mundo, ele era um campeão. O que é um campeão? Fala para mim o que é uma pessoa que é campeão. Fala para mim o que é um campeão. Que ganha tudo, né? Um campeão, está sempre vencendo, né? Não é? Então ele era o campeão. Quem que é um herói? Você já assistiu algum dia filme de super-herói? O que é um super-herói? É aquele que não tem ninguém para ele. Ele acaba com todo mundo. Só que ele encontrou alguém que tinha fé. Então o coronavírus ele pode ser um campeão lá fora, até encontrar alguém de nós aqui dentro. Até encontrar alguém que é que nem Davi, que não foge. Até encontrar alguém que borbulha dentro da pessoa a fé bíblica, que não compara a situação com a capacidade que ela tem, mas compara a situação com o Deus que ela serve. Esse problema pode ser maior do que você, mas não é maior que o Deus que você serve. O Deus que nós servimos é muito poderoso, e Ele vai honrar se você tiver fé. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode a esse Deus todo poderoso. Dá uma glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar agora. Amém? Quem entendeu o recado que veio do céu? É hora de nós ficarmos com medo, ou hora de nós que somos atividade essencial vir para a igreja e buscar o Senhor? Buscar e buscar e buscar Deus como você nunca buscou antes. Vai ser um tapa na cara do demônio. Vai ser um tapa na cara do diabo. O diabo é um derrotado e nós somos mais que vencedores. Vamos orar agora. Todos se coloquem em pé e vamos correr para a batalha. Hoje tem uma parte aqui da oração que eu vou fazer, aquela oração de 2 Crônicas capítulo 6, o versículo 13 e o 14. Ele vai colocar rapidinho para você na tela, que diz a Bíblia Sagrada. O que estava na tela está aqui em cima, você viu, né? Você viu que quem estava na tela estava aqui, né? Só viu o Jorge saindo correndo assim. 2 Crônicas capítulo 20, o versículo 13 e 14. E o 13 fala assim, pessoal. Vamos botar o 12. 2 Crônicas 20, versículo 12. Ah, Deus nosso, o Josafá orando. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Deus, o Senhor não vai bater o martelo contra os meus inimigos? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Nós também não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E aí veio o 13 que eu queria falar. Todo Judá estava em pé perante o Senhor. Todo mundo em pé. Estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. E olha o que diz: e veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Nós estamos em pé hoje olhando para o Todo-Poderoso. Tem uma hora da reunião que eu vou pedir para você fechar os olhos e olhar espiritualmente para Deus. E aí nós vamos ficar olhando para Deus e eu vou profetizar umas palavras e Deus vai se manifestar na nossa vida. Todos se coloquem em pé e levante as mãos aos céus agora. Feche os olhos. Pai, obrigado por esse momento. Nós não estamos, ó Deus, com medo. Nós não estamos assustados. Nós não estamos apavorados como as tropas e as fileiras de Israel. Nós estamos cheios de fé, na mesma fé de Davi. Nós estamos na convicção que Deus está conosco. Maior é aquele que está em nós do que aquele que vem do mundo. Nós não vamos fugir, nós vamos atacar o inimigo. É hora de nós atacarmos essa circunstância, essa situação. E aqui dentro da casa de Deus nós vamos estar aqui. Não vai mais ser igreja a partir de hoje. A partir de hoje vai se tornar um quartel-general.
A partir de hoje vai se tornar um lugar onde nós vamos pegar em armas espirituais, aonde nós vamos vir nos municiar com fé, santidade, vamos nos municiar com ousadia e intrepidez, e toda a força do inimigo vai cair por terra, em nome de Jesus. E tem gente aqui que não está passando luta com coronavírus nem nada. Até o coronavírus é uma coisa terciária, ou secundária, ou até terciária. Mas essa pessoa está passando uma outra luta dentro de casa com o marido, está passando uma luta com o esposo, está passando uma luta com o filho, com a filha. Mas nós estamos agora aqui, Jesus. Nós estamos agora aqui. E agora eu quero que você feche os teus olhos e levante a tua cabeça para o céu. Isso, feche os teus olhos. Enxergue agora espiritualmente o trono de Deus. Enxergue. A Bíblia diz no Salmo 121: ergui os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Meu irmão, Deus está mandando o socorro agora que você precisa nesse momento. Deus está mandando um socorro que você necessita. Você não entrou aqui por acaso. Feche os teus olhos agora e olhe para Deus, porque os nossos olhos estão postos no Senhor. Ainda que nós não saibamos o que fazer, ainda que não haja força em nós contra o que vem pela frente, mas nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus que é o Deus da guerra. Como Davi disse, o Senhor é a guerra. Eu quero que você fale isso em voz alta, olhando para Ele agora. O Senhor é a guerra. Fale mais alto: o Senhor é a guerra. Irmão, a nossa referência não é o Golias, mas é a nossa fé. A nossa vitória, a nossa derrota, ela não está no inimigo, ela está na gente. Porque se Deus enxergar alguém ousado, se Deus enxergar alguém cheio de fé, que acredita na Bíblia Sagrada, essa pessoa será abençoada. Aleluia! Levante a mão para esse altar aqui, quem acredita na Bíblia Sagrada. Só você que acredita na Bíblia Sagrada, levante a sua voz e declare: o meu Deus nunca vai falhar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil.